E aí, cartoleiros, vamos para rodada de número 29 do Cartola FC. E para essa rodada, montei um time bem diferente. Se vocês observarem os jogadores mais escalados para a rodada, vai ver que para essa rodada eu só escalei o Galhardo, que está na seleção dos mais escalados da rodada. Esse time aqui é um time diferente da maioria, mas um time, acredito eu, que vai pontuar bacana. Eu montei esse time aqui pensando realmente em fugir dos mais escalados. E para quem está em liga tiro curto, acredito que eu vou apresentar opções bem interessantes. Então vamos lá. No gol, vou de Douglas Friedrich, do Bahia. Bahia joga fora de casa. O Douglas, na última, negativou, mas ele vem de uma sequência bacana. Ele vem fazendo pontuações interessantes. O Bahia, já de algumas rodadas, não sabe o que é vencer. Mas para essa rodada, acredito que é um confronto que o Douglas vai ser exigido. Eu acredito que nas defesas difíceis ele deve pontuar bem. Para quem quiser ir no mais tradicional mesmo, né? Em opção talvez mais segura, tem o goleiro do Flamengo, Hugo. Flamengo jogando em casa, precisa vencer a todo custo se quiser continuar na briga pelo título. Então acredito que o Hugo é uma opção interessante. Outras opções interessantes para goleiro, que talvez já não esteja mais entre os mais escalados, mas eu acho que o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, é uma boa opção. O Atlético Paranaense vai encarar o Coritiba, e o Coritiba já está, se eu não me engano, 3 rodadas sem fazer gols. E o Atlético Paranaense, 3 rodadas sem levar gols. Então acho que o goleiro Santos é uma boa opção. Até fiquei com dúvida entre o Santos e o Douglas. Bom, mas agora partindo para a lateral, vou aqui de Abner Vinícius, o Atlético Paranaense, justamente pensando no SG, né, por mais que o Atlético Paranaense esteja jogando fora de casa e seja um clássico, o Curitiba vem muito mal no campeonato, malzão. Então acredito que o Atlético tem uma defesa bacana, nas últimas rodadas tem conseguido segurar o SG, e o Coritiba não tem marcado gols, muitos gols, né? Então, Abner Vinícius acredito que seja uma boa opção, não só visando o SG, mas até mesmo para roubada de bola. O Abner, ele costuma fazer os seus desarmes. A outra opção de lateral, eu escolhi o Pikachu. O Pikachu, na última rodada, já sob o comando do Vanderlei, ele jogou avançado, ele não jogou de lateral mesmo. Acredito que o Pofechor vai repetir o esquema da última rodada e isso vai favorecer o Pikachu tanto para dar assistência como para quem sabe até fazer gol. Isso considerando também que por ele estar de lateral no Cartola, ele vai ter os 5 pontos do SG. Então, acredito que o Pikachu é excelente opção. Ainda nas laterais, outras opções que eu posso citar, acredito que o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa são boas opções. O Reinaldo do São Paulo vai ter clássico pela frente. Então, se tiver pênalti, que clássico é um jogo que pode ter pênalti, então acredito que se tiver Reinaldo, nem tá na rodada. Outra opção bacana. Mas é isso aí.
Partindo agora para a zaga, Rodrigo Moledo, do Internacional. Internacional joga em casa contra o Goiás. O Goiás que nas últimas rodadas melhorou bastante, é verdade. Mas acredito que nessa rodada o Inter vai manter o seu favoritismo. E imagino que o Internacional tem condições de ganhar o jogo e sem sofrer gols. Então eu vou com o Rodrigo Moledo pensando nisso. A outra opção, David Braz, do Grêmio. O Fortaleza bem mal, né, já está algumas rodadas sem vencer suas partidas. O Grêmio agora pode focar no brasileiro, porque pela Copa do Brasil ainda está indefinido quando vai ser o jogo. Então agora o Grêmio está pensando no brasileiro mesmo. Então acredito que David Braz é uma opção, diria que até relativamente segura. Acredito que o Grêmio deve manter o SG, até considerando a fase que o Fortaleza está. Mas para quem não quiser ir com essas opções, acredito que o Cuesta, né, o parceiro aí de zaga do Moledo, seja uma boa opção, né, pensando no SG. A defesa do São Paulo, também acho que é uma boa. O Arboleda, acredito que deve voltar o time nessa rodada. Acho que também é uma boa opção. O Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, também, junto com o Thiago Heleno. Os dois acredito que são boas opções também. É isso aí, pessoal. Deixando agora a defesa e partindo para o meio. Vou aqui com o Vina, do Ceará. Uma aposta levando em conta a fase do Flamengo. O Flamengo tem levado gols em suas partidas. O Vina, ele é o principal jogador do Ceará, o principal jogador ofensivo da equipe. A última rodada ele não foi tão bem, mas o Vina é um jogador que dificilmente negativa. Então acredito que seja até uma opção um tanto segura, pensando também em não ficar tão no prejuízo, né? Visto que ele não é de negativar. Caso ele não vá bem, também não vai tão mal. Segunda opção aqui no meio de campo, e é a nossa única opção que está na seleção dos mais escalados da rodada, Thiago Galhardo. Acredito que o Internacional fará gols no Goiás e deve vencer. Então, difícil deixar Thiago Galhardo de fora. Acredito que o Thiago Galhardo deve fazer pelo menos um gol. Então, pensando nisso, levando em conta o favoritismo do Inter e o faro de gol do Galhardo, ele vai ser o capitão da nossa equipe. E para fechar meio de campo, Léo Cittadini, do Atlético Paranaense. O Léo na última rodada foi muito bem, pontuou acima dos 10 pontos. Para essa rodada, eu acredito que ele pode deixar o gol dele. Como eu disse anteriormente, o Atlético Paranaense enfrentando o Coritiba. Coritiba que está muito mal, não à toa é o último colocado do campeonato. Então, Léo Cittadini vai fechar aqui, meu meio de campo. Mas aí, citando outras opções, né, para quem até está bem colocado nas suas ligas, aí acredito que não deve ficar inventando muito também. Aí é escalar Arrascaeta, Everton Ribeiro, são aí as opções, que são boas opções, né, diga-se de passagem, por mais que o Flamengo não esteja correspondendo da forma como a gente esperava, né, até pela qualidade que tem. Mas ainda assim, a Arrascaeta na última rodada foi muito bem. O Everton Ribeiro também joga muito, a gente sabe. Então são boas opções.
É uma outra opção também que não está entre os mais escalados, mas que pode dar certo para essa rodada. Eu acho que o Alisson do Grêmio também é uma opção interessante aí para quem quiser apostar no Grêmio. E agora no nosso ataque, vou aqui com o Cano. O Vasco tem um clássico pela frente contra o Botafogo. Botafogo que também é exemplo do próprio Vasco, né? Os dois não estão bem no campeonato, mas acredito que para essa rodada o Cano vai deixar o golzinho dele. Eu já queria ter ido com o Cano na rodada passada, aí de última hora acabei desistindo. Mas nessa rodada é Cano neles. Acredito que o Cano tem tudo para deixar pelo menos um gol, visto que o Botafogo acaba levando muitos gols. E agora na segunda opção aqui, o William do Palmeiras. O Palmeiras não vai com o time titular. Diante do Sport, o time vai poupar jogadores, né? Até pensando na Libertadores. Mas o William é um cara que quando entra no time, geralmente ele corresponde, geralmente ele vai bem, faz gol. Muito embora o Palmeiras não vá com o time titular, ainda assim eu vejo um Palmeiras em condições de vencer o Sport. Eu acredito que o Palmeiras deve fazer gol. Talvez não consiga manter o SG, mas acredito que o William, pensando em gol, é uma aposta interessante. E para fechar aqui o meio de campo, Carlos Eduardo, do Atlético Paranaense. Eu estou apostando bastante na vitória do Atlético contra o Coritiba. O Renato Kaiser não joga essa rodada. E acredito que o Carlos Eduardo deve assumir o papel do homem-gol da equipe. O Carlos que vem fazendo boas partidas, vem pontuando relativamente bem. Na última fez 5,70 sem marcar gol. Ele é interessante que ele ajuda bastante em assistência também. Então, mais uma apostinha no ataque. Para quem não quiser diferenciar tanto, para quem não estiver precisando fugir dos mais escalados, aí não tem jeito. É Gabriel, é Bruno Henrique, que são ótimas opções para a rodada, né? Acredito que pelo menos um dos dois deve fazer gol nessa rodada. E é isso aí, pessoal. Para fechar agora, técnico Abel Braga, do Internacional. A escolha pelo Abel se dá porque acredito que o Inter possa manter o SG e também deve fazer gols. Então acredito que o Abel é uma opção bacana para a rodada. Outras opções de técnico: Rogério Ceni, o próprio Abel do Palmeiras. Acredito que pela fragilidade do adversário, né, o Sport, o Palmeiras também tende a fazer um bom jogo, mesmo sem os titulares. Mais outra opção, acredito que o Renato Gaúcho também possa ser uma opção interessante. Para quem quiser apostar também, tem o Fernando Diniz. Por mais que o São Paulo enfrente um clássico, o Santos não deve ir com o time titular. Santos que tem um jogo decisivo pela Libertadores, então provavelmente deve poupar. É quase que certeza que vai poupar seus principais jogadores, Marinho, né, etc. Bom, e é isso, pessoal. O time ficou custando 127 cartoletas, um time barato, relativamente barato, né? Mas acredito que é um time bem competitivo. Então, eu peço para vocês aí, para a gente fechar aqui o vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like e compartilhe.
vai ajudar bastante aí a gente. Agradeço a atenção de todos, espero vocês no próximo vídeo e boa sorte para todos. É nóis, pessoal, valeu, abraço.